Boa tarde a todos. Estou aqui, o meu nome é Mendo Henriques, para vos falar, como foi anunciado, sobre o conhecimento, uma aventura da consciência. O conhecimento é um processo extremamente surpreendente que leva algumas pessoas a espreitar às portas ou aos vizinhos e que leva outros a descobrir teoremas e a conquistar a Lua. E em qualquer destes extremos do conhecimento, nós encontramos sempre a característica comum que é procurar dizer eureka, descobrir qualquer coisa. Todos conhecem a história de Arquimedes, que aparentemente saiu do banho a correr, talvez até nu, tal era a paixão do conhecimento e da descoberta, depois de ter verificado, como nós todos aprendemos, que qualquer corpo mergulhado num fluido sofre uma impulsão vertical de baixo para cima, igual ao peso do volume do líquido deslocado. Só que esta visão e esta descoberta científica a que todos nós estamos habituados não é o uso mais corrente do conhecimento. No dia-a-dia, nós temos o conhecimento para servir os nossos interesses mais imediatos. É o senso comum que nos guia para procurar alimentos, para saber quando acordamos onde é que está o despertador ou o telemóvel, para irmos conduzir o carro, enfim, para as 1001 atividades cotidianas que são guiadas também pela necessidade de uma descoberta, de saber o que é que queremos, onde é que vamos, mas sempre guiados pelo nosso interesse. É, portanto, um conhecimento que nós podemos dizer subjetivo. Mas se a humanidade tivesse ficado apenas por aqui, não teria ido muito longe. Como alguém disse, a Idade da Pedra não acabou por falta de pedra. Acabou porque alguém se lembrou de ir mais longe, descobrir mais qualquer coisa, mudar as tecnologias, e é essa aventura maravilhosa que nos trouxe até ao século XXI, com os progressos do conhecimento, mas também com os riscos que ele comporta. Se pensarmos um pouco nessas duas atitudes, a tal atitude que diz que conhecer é como que espreitar, ver o que está ali, agora, lá fora. Essa primeira atitude, em que o conhecimento é pouco mais que uma curiosidade que se procura satisfazer, tem como seu outro polo a outra atitude que é, bom, mas se nós dermos atenção ao que sucede enquanto estamos a conhecer, depois talvez sejamos capazes de conhecer quando isso sucede. Dar atenção ao que sucede quando estamos a conhecer significa ganharmos consciência de um método, de etapas, de fases, através das quais nós podemos ser, precisamente, podemos tornar-nos metódicos, podemos repetir essas etapas que nos levaram a fazer descobertas reais e aperfeiçoando a chegar, então, àquilo a que se chama o conhecimento científico. O cientista é alguém que tem que ser, maravilhosamente distraído. Aliás, a caricatura do cientista é essa, desde o famoso professor Girassol, do Tintim, enfim, nem ouve os outros, ou do professor Pardal, que precisa do lampadinha para o acompanhar, porque também não está imerso nas suas descobertas científicas, ou dizem até que os primeiros cientistas, como o famoso grego Tales, que terá descoberto o ciclo da água e que terá caído a um poço, pode ser uma lenda, mas é uma lenda que também identifica essa maravilhosa distração do cientista para o que é imediato, para o que é subjetivo, para o seu interesse mesmo, porque ele se concentra nos objetos, concentra-se em tentar ser objetivo. Diga-se, aliás, que o Tales, a história não acaba aqui, como quase sempre as histórias são mal contadas, porque ele mais tarde, devido, conta-se, à sua capacidade de previsão meteorológica, alugou todos os lagares de azeite para o ano seguinte, lá na região da Grande Grécia, onde vivia, e terá feito uma fortuna rindo-se de quem antes ria dele. É um pouco como um diálogo que se passou no final do século XX entre Tim Berners-Lee, o criador dos grandes instrumentos que nos permitem utilizar a net, dos grandes instrumentos, enfim, de software,
E Bill Gates, que foi ter com ele, a Genebra, e disse: eu já sei que o senhor é o gênio, criou uma coisa maravilhosa, eu também não sou mau de todo, disse o Bill Gates, não se quer associar a mim para lançar uma grande empresa. Mas Berners-Lee, que, como sabem, continua a dirigir o Centro de Regulação da Web em Boston, disse: eu sou mais web, eu sou mais ciência. O Bill Gates fez a fantástica carreira e para além de empresário, de filantropo que o caracteriza. Isto significa que a ciência, o conhecimento científico, para ser mais exato, tem sempre como seu horizonte a possibilidade tecnológica. E nós vivemos numa sociedade, ou vivemos a caminho de uma sociedade que ainda não encontrou o seu nome. Estamos à procura do nome da sociedade para onde vamos. Uns chamam-lhe a sociedade da informação, sim, não falta. Outros chamam-lhe a sociedade do conhecimento, também é patente que subiu o seu peso, a sociedade do risco, a sociedade das redes. O certo é que a transformação tão grande, certamente, como aquela que nos tirou da Revolução Agrícola e da Revolução Industrial, esta revolução da informação, levou alguém a dizer que o conhecimento, em particular no século XX, deixou de ser apenas a preocupação dos sábios, dos que sabem ou dos que conhecem. O conhecimento ganhou a importância de uma questão social. Porque as grandes escolhas das nossas sociedades dependem das escolhas que nós fizermos quanto à gestão do conhecimento e quanto à atitude e à consciência com que nós o procuramos e com que o exercemos. O conhecimento científico é talvez o melhor que nós temos do ponto de vista desta aventura, desta capacidade de dizer eureka. Não quer dizer que a ciência não tenha grandes limitações, como também procurarei dizer. O que é que o cientista tem à sua frente? Tem muita coisa. Tem, e desde as origens da ciência, tem os movimentos regulares dos planetas, por exemplo, tem os batimentos do coração, ou tem a nossa respiração, tem o que se pode chamar processos sistemáticos, que ele consegue prever com alguma facilidade, e foi assim que nasceu a primeira ciência. Mas, por outro lado, o cientista tem à sua frente um outro conjunto de realidades ou processos que são aleatórios. O cair dos pingos da chuva quando estamos a andar no carro, ou quando estamos a olhar pela janela, ou quando estamos a andar no carro, os pingos da chuva caírem no para-brisas. Ou os toques de um contador de Geiger quando se aproxima de um terreno magnetizado. Ou o ritmo ou a periodicidade dos sismos numa região. São processos aleatórios. Não têm a sistematicidade ou a regularidade daqueles que víamos antes. Ora, o que os cientistas fizeram, em particular o enorme salto que a ciência contemporânea conseguiu dar, a ciência contemporânea certamente desde Darwin, que já começa a falar, para além do seu princípio mais conhecido da seleção dos melhores, começa a falar do elemento da casualidade da evolução. Depois, certamente, nos modelos da microfísica de Max Planck e depois na teoria da relatividade, o certo é que, vindo da biologia, da física, passando para a química e todas as ciências naturais, a ciência contemporânea foi capaz de criar o que talvez possamos chamar esquemas de recorrência. E o esquema de recorrência é um modelo científico que permite combinar o sistemático e o aleatório. E permite combinar porque, em vez de recorrer às equações simples ou às funções que caracterizavam a ciência moderna, a ciência do Galileu, do Descartes, do Newton, a ciência contemporânea, as ciências naturais contemporâneas, para ser mais exato, recorrem ao cálculo das probabilidades. A probabilidade passou a ser o nome do jogo que a realidade toma para o conhecimento científico. E esta probabilidade e a capacidade de prever, Niels Bohr teve uma frase, outro físico quântico notável, teve uma frase muito interessante sobre isso, quando ele disse: bom, já é muito difícil prever, disse ele, sobretudo o futuro. E esta capacidade de previsão e esta capacidade de indicar
e de criar modelos e ver a realidade a ocorrer segundo esquemas de recorrência. Os esquemas de recorrência que, desde os mais conhecidos, que qualquer criança identifica, do ciclo do carbono e do oxigênio retido pelos animais e das plantas, ou do ciclo da água, ou do ciclo de Krebs nas células que regeneram o sangue, ou dos ciclos de fusão do hidrogênio e do hélio, que nos dá a sustentabilidade, digamos, das estrelas. O certo é que esta capacidade das ciências da natureza de identificarem esquemas de recorrência permitiu o surto extraordinário do conhecimento contemporâneo, mas ao mesmo tempo deu ao conhecimento contemporâneo uma característica muito especial que quase nós podíamos comparar assim uma peça de roupa suspensa na corda. Isto é, os cientistas sabem que está ali a peça, que está ali o conhecimento, mas se cair muito vento ou se começar a chover, a roupa não seca. Os nossos modelos da realidade são absolutamente demonstrados, mas são absolutamente precários, emergem de um caos ou de uma ordem que nós não sabemos, mas com a qual podemos caminhar. E o mais interessante é que esta noção de uma realidade que é construída, mas que está suspensa de novos dados, de novas intelecções, de novas hipóteses, este modelo explicativo da realidade, segundo esquemas de recorrência, passou para as ciências humanas ou para as ciências sociais com uma grande diferença. É que aquilo que se chama probabilidade nas ciências naturais recebe o nome de liberdade nas ciências humanas, porque aí o objeto que se estuda não é um objeto qualquer, é o sujeito humano que tem decisões. Também há esquemas de recorrência, ou há ciclos económicos, ou há ciclos sociológicos, ou há ciclos na evolução psicológica, haverá ciclos na história, discute-se. O certo é que também os acontecimentos humanos obedecem a uma capacidade de previsibilidade segundo certos modelos, mas eles não são apenas inteligíveis, são também inteligentes. Quem atua não é um processo apenas inteligível, é um processo inteligente, que é o próprio ser humano. E esse ser humano caracteriza-se pela liberdade. E essa característica específica das ciências humanas, que são ciências da ação humana, da liberdade humana, envolvida em grandes condicionantes e em grandes condicionantes e tão fortes que às vezes nos parecem ser determinantes, exige ao cientista social, exige também um fortíssimo grau de consciência. Ele, tal como o cientista natural, sabe que conhecimento é poder. É uma velha frase que vem de Francis Bacon. Conhecimento é poder, poder de transformação. Mas, numa outra frase que também vem desses grandes criadores do humanismo renascentista, não pode haver ciência sem consciência. Precisamente porque a ciência é um poder, a ciência e o conhecimento científico está sujeito às tentações do poder que não conhece, que não sabe, que não tem consciência, que instrumentaliza a ciência, que utiliza os conhecimentos de física atómica ou física nuclear para fazer explodir o universo num cogumelo de fogo, ou que utiliza os conhecimentos de química ou de biologia para a modificação transgénica dos alimentos, ou que manipula os fármacos. A lista é longa. E não só a lista é longa, como ela não é fácil. Existe uma enorme falta de literacia científica. E numa sociedade democrática, se não há literacia científica, se as pessoas não estão informadas dos processos tecnológicos que a ciência põe à sua disposição, têm muita dificuldade em pronunciar-se. Energia nuclear, renovável, sustentável, alimentos transgénicos, questões financeiras que estão na ordem do dia, o que é que se pode fazer com o que é que os banqueiros não, que eles não são muito caracterizados pelo conhecimento, mas enfim, os seus moços de recados financeiros, o que é que eles fizeram com os algoritmos matemáticos que criaram os produtos todos colaterais financeiros que inundam o mundo da geofinança e que não está ao serviço da economia real. Tudo isso é toda esta sociedade que opera sobre muito conhecimento, muita informação e que se torna um risco se nós não formos capazes de a gerir com consciência.
E aqui nós temos que voltar àquela ideia inicial de que, de facto, conhecer não é estar à espera ou estar à espreita de que as coisas apareçam. Conhecer é formar a consciência para construirmos a própria realidade e fazer com que as coisas aconteçam. E por isso é que o conhecimento é uma aventura da consciência, e por isso é que cada vez mais, em vez de nos lamentarmos numa famosa música que deu a volta ao país há 2 anos atrás, que burra que eu sou, todos se lembram da famosa canção da Diolinda, que faz todo o sentido, ou dos Diolinda, que faz todo o sentido para chamar a atenção de que criámos um sistema educativo, bem, vamos chamar-lhe com alguma solidez, que formámos e continuamos a formar uma geração com conhecimentos razoáveis, fortes, e depois qual é a utilidade social? A canção chama a atenção para esta questão decisiva que é: o conhecimento não é apenas a preocupação de meia dúzia de sábios, de conhecedores e muito menos só de universitários. O conhecimento é uma questão social. E penso que a obrigação de cada um de nós, e aquilo que eu procuro fazer de várias formas, quer umas mais maçadoras, académicas, e outras que para mim pelo menos são mais interessantes, cívicas, de cidadania, o que eu procuro fazer é trazer para a praça pública essa urgência social do conhecimento, essa urgência de que conhecer não é saber coisas, não é estar à espreita, não é, acumular informação, mas sim conhecer é desenvolver a nossa consciência, quer no sentido cognitivo, quer no sentido ético. E por isso, o que eu tenho a certeza que cada um faz, talvez, e o que eu peço a cada um que faça é, quando vai para o fim do dia, para o outro lado da consciência, para quando as luzes se apagam e os telemóveis se desligam e nos aconchegamos nos lençóis, pense o que é que pode fazer no seu posto de trabalho, na sua vida, nos seus contactos, para que esta aventura da consciência não termine e que se torne socialmente útil. Muito obrigado.